Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Santana, mentora em emagrecimento, criadora do projeto, do programa Emagreça Sua Mente. E hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da importância de você dominar os seus pensamentos. Sim, dominar. Por quê? Não tem como você controlar de uma, né, maneira geral. Os pensamentos, eles surgem. O que você vai fazer com eles é que vai dar um resultado na sua vida ou não. Aliás, resultado vai ter, de alguma forma. Pode ser que não seja o resultado que você espera. Então vamos lá. Você decidiu que você quer emagrecer. E aí você pensou assim: dessa vez é para valer. Você vai numa nutricionista, conversa com ela passa todo um programa perfeito. Você falou: caramba, essa é maravilhosa. Ela passou tudo direitinho lá. Você foi ao mercado, você comprou tudo o que precisava da lista, programou lá tudo bonitinho, fez as marmitinhas, foi trabalhar. Após o almoço lá que você fez bonitinho lá, tudo idealizado pela sua nutricionista, eis que surge aquele pensamento: chocolate agora caía bem, hein? E aí você tenta, né, sair daquele pensamento e vem o pensamento de novo. Ah, mas um docinho tá fazendo falta agora. E você tenta por lá até que num determinado momento o pensamento te domina. Você vai a uma lojinha próxima, compra a barra de chocolate e come aquela barra de chocolate toda. Você nem percebe que comeu a barra. Você nem sentiu direito o gosto. Quando você olha pro papel, você toma um susto e fala: caramba, eu já comi tudo. Você nem percebe, você come tão rápido, você nem percebe. E aí vem o sentimento de culpa. Puxa vida, eu fui na nutricionista, eu comprei tudo, eu preparei tudo. Agora, tá vendo? Eu comi o chocolate, estraguei tudo. Agora também quer saber? Eu vou lanchar lá no McDonald's, no Burger King. Ah, já comi o chocolate mesmo? Vai adiantar de nada? Vou. Enfim, quem se identifica? Quem já passou por isso? Então, gente, eu hoje estou com 44 anos. Eu decidi que queria fazer diferente aos 42. Após 2 gestações, né, eu estava no pós-parto ainda da Alice. Né, a Alice nasceu em maio e eu de verdade comecei o meu processo em agosto. E eu decidi que tinha que ser diferente, porque essa historinha que eu contei aqui para vocês, eu já tinha passado por ela várias vezes. E eu não sabe por quê? Por que eu faço ali, né? Busco fazer, mas eu me boicoto, eu não consigo, eu não me controlo. Porque de verdade, eu sempre buscava uma maneira externa de emagrecer. Quer dizer, eu dizia que eu precisava ir ao nutricionista, sendo que eu já tinha ido a vários. Já tinha vários planejamentos ali, né? Eu já tinha feito inscrição em várias academias diferentes. Eu já tinha tomado remédios, eu já tinha usado cintas, já tinha tomado chás, enfim. De tudo que você possa imaginar, eu tentei. Eu só não tentei realmente fazer cirurgia, né? O balão integrático, isso não. Mas de resto, de remedinho, de tudo eu tentei. E por que eu me boicotava? E por que você, se você se identificou, você se boicota? Porque, na verdade, o emagrecimento ele ocorre aqui. Perceba as pessoas que são magras, as pessoas que estão ao seu redor que são magras. Elas ficam ali medindo caloria ou contando o que elas comem. Não. Elas comem para saciar a fome delas. Então elas têm aquela quantidade ali de comida, elas comem o doce, elas bebem o refrigerante de maneira natural.
sem culpas, sem, né? Porque elas comem o necessário, o suficiente para nutrir o corpo delas. Mas nós, né, e aí eu vou me incluir, porque eu já passei por isso, né, todas as pessoas, todas, né, não gosto muito de todas, né, a maioria das pessoas que está acima do peso está porque come as suas emoções. A maioria das pessoas que está acima do peso, para não dizer todas, né, para não ser tão taxativa, é porque não conseguem dominar esses impulsos. A pessoa que é magra, ela sente até vontade de comer um chocolate e ela come, mas é um pedaço. Não é a barra toda de chocolate. Ela não quer comer o pudim todo. Ela come uma fatia de pudim de sobremesa e tá tudo bem. Então, observando essas pessoas, e eu estava com bastante tempo para observar, né, porque a gente estava no meio da pandemia, então eu comecei a pensar nas pessoas que eu conheço que são magras, nas pessoas que eu vejo, né, em entrevistas que falam sobre alimentação. Elas comem de tudo, mas não tudo. Nisso, buscando, né, na internet, eu descobri sobre alimentação flexível e comecei a estudar sobre psicologia, fui buscar na PNL, eu fiz o curso de programação neurolinguística e comecei a ver, a entender essa questão de comer os sentimentos. Né? Naquele momento onde eu estava com raiva ou eu estava triste, eu buscava na comida o prazer que eu não estava tendo naquele momento. Então, muitas vezes o que acontece com você é que você briga com seu namorado, com a sua namorada, você briga com seu esposo, com a sua esposa, tem uma desavença com seus filhos, e ao invés de buscar resolver essa questão, você faz o quê? Você desconta na comida. E aí vem aquela típica frase: eu preciso de uma pizza, eu preciso de um chocolate, eu preciso de um doce. Isso vem porque você busca o prazer nessas comidas. E essas comidas, elas dão de fato prazer, né? Porque são comidas gordurosas. Isso é explicado cientificamente. E não vem ao caso aqui eu citar termos, porque de verdade o que eu quero que você entenda é que muitas vezes você está comendo aquilo que você está sentindo. Não é fome. Então, aos 42 anos, eu entendi isso. Então eu busquei o quê? Eu comecei a treinar de verdade. Eu não gostava, mas eu sabia que era um caminho, porque eu percebia que as pessoas que tinham um corpo bonito, elas treinavam. E assim, gente, eu não queria só emagrecer, né? Eu tenho um corpo aqui na minha mente que é o corpo que eu desejo chegar. E esse corpo que eu quero, ele vem de um treinamento físico, tá? Por quê? Tem pessoas que fazem mentoria comigo e que não treinam. Eu tenho casos de sucesso, pessoas que emagreceram comigo com a mentoria, né, com os grupos, porque tem os desafios, enfim, que emagreceram sem treinar. E tá tudo bem, tá? Mas aí você não chega, acontece às vezes, dependendo da quantidade de quilos que você quer eliminar, pode acontecer de você ficar com o braço flácido, né, com a perna flácida, porque você emagrece e o corpo fica ali mole, e não era isso que eu queria. Tanto que eu fiz um teste, né, aquele teste de bioimpedância, e eu fui elogiada, porque a médica falou assim: caramba, você emagreceu 38, porque eu emagreci 34 em um ano e eliminei mais 4 quilos. Ela falou: nossa, você eliminou 38 quilos e você não tem a pele flácida. E de fato eu não tenho. Eu não tenho, né, carne sobrando. Mas por quê? Desde o início eu busquei fazer atividade física. Fazia em casa, ainda faço em casa, mas busquei fazer HIITs, fazer treinos de força em casa. Tá? Hoje, por exemplo, eu tenho os pezinhos, mas eu usava mesmo garrafas de água, enfim. Então, eu sabia que o treino era um caminho, mas a minha grande questão sempre foi a alimentação. Quer dizer, além de não treinar, eu também tinha uma alimentação desregrada. Então, quando eu comecei a treinar, eu ainda não tinha esse domínio da alimentação. Então, eu treinava, mas aí não tinha muitos resultados. E aí descobri, né, no Instagram, pessoas que falavam sobre
alimentação flexível, comecei a estudar sobre isso e percebi que, para mim, o ideal era de verdade essa alimentação flexível. Eu precisava comer de tudo, né? Eu queria, né? Eu não me via, por exemplo, fazendo uma low carb, porque eu amo comer pão, eu gosto de comer pizza. Então eu não me via tirando carboidrato da minha vida. Então eu queria, e outra coisa, eu sempre falo, né, nas minhas mentorias, eu falo nos grupos que eu trabalho e no curso, eu falo o quê? Que você precisa pensar num processo como um todo. Quando eu iniciei lá em 2020, eu iniciei pensando numa modificação para minha vida. Porque, de verdade, eu já tinha feito processos curtos de restrição. Né? Porque quando a gente fala em dieta, dieta, de fato, é aquilo que você come. Mas, de maneira geral, quando a gente fala em dieta, a gente já imagina o quê? Restrição alimentar. E eu já tinha passado por restrições que não tinham dado certo. Por que eu digo que não deram certo? Porque eu fazia restrição, eu emagrecia, mas depois eu engordava em dobro. E não era mais isso que eu queria. Eu queria emagrecer e permanecer magra, que foi o que aconteceu comigo. Eu emagreci e agora eu continuo emagrecendo. Eu agora estou modelando o meu corpo. Então, eu entendi que, para mim, a alimentação flexível era o ideal. Eu comprei balança, no início eu comecei sim a pesar, hoje em dia nem sempre eu peso, porque o que acontece? Você começa a entender as suas necessidades, né? E eu até falo para quem está começando, se não quiser, não tenho paciência para pesar alimento e tal. Eu falo o seguinte, analise o que você come hoje e comece a diminuir essas quantidades. Você precisa começar a observar o que você come. E aí, se você coloca 3 conchas de feijão, coloca 2. Ali você já vai ter um déficit calórico. Porque para emagrecer, de fato, você precisa de um déficit calórico. E o que é déficit calórico? É você comer menos do que você gasta. Se você está comendo 3 conchas de feijão e 5 colheres de arroz e você está engordando ou não está emagrecendo, você precisa diminuir isso, correto? Então, o que eu falo é isso. Começa a observar. E outra coisa, de repente você vai colocar aí, você comia 3 conchas, vai botar 2. Você comia 5 colheres de arroz, vai botar 4. Quando você começar a comer e comer para se nutrir, e não para, sabe, matar a raiva, não tem... come assim, correndo, é para matar a raiva. Quando você come para se nutrir, você pega, você mastiga, você saboreia a comida, você sente o gosto da comida. E aí, quando você começa, de fato, a comer para nutrir o seu corpo e não as suas emoções, você, de repente, vai observar que essa quantidade que você já diminuiu é muita. E aí, você ainda vai diminuir mais. Então, de verdade, a resposta está dentro de você. Não está na dieta de pontos, não está na contagem de calorias, não está na low carb, não está na... A resposta está dentro de você. O seu corpo, ele sinaliza quando você está satisfeita. Só que muitas vezes, devido a comer correndo, a comer por conta de estar com raiva, de estar triste, você nem percebe o que você está comendo. Você nem sente o gosto. E aí você perde o feeling do momento de saciedade. E aí muitas vezes o que acontece é que você vai comendo e daqui a pouco você fala assim, tô passando mal, aí tem que abrir a roupa. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Eu tenho que estar assim com uma calça jeans, com uma roupa justa, eu tenho que abrir a roupa porque eu tinha comido tanto que eu não conseguia respirar. Aliás, eu tenho uma história que eu passei um vexame. Eu fui numa reunião de professoras e eu tava com uma calça tão apertada, que teve um lanchinho, quando eu comi, a calça simplesmente explodiu, o botão arrebentou. Gente, eu passei uma vergonha horrível, assim, aquele dia, sabe, ficou marcado na minha vida. Enfim. Será que eu não sentia que a calça estava apertada? Será que eu não sentia que eu não precisava lanchar naquele momento? Enfim. É porque a gente perde esse feeling. Você perde aquela coisa do corpo que ele te avisa, ó, para de comer, você está satisfeito. E aí, quando você começa pela mente, tá? Você começa a ver o seu processo de emagrecimento de uma outra maneira. E tem 3 perguntas que podem salvar todo o seu processo. Vamos voltar à história da nutricionista?
Então você foi lá. Primeira coisa, tá, gente? Eu penso o seguinte. Eu já falei aqui em outros momentos, tá? Eu sou professora alfabetizadora e de matemática. Me tornei mentora de emagrecimento para compartilhar a minha experiência com as pessoas que estão nesse processo. E porque eu estudei programação neurolinguística e neurociência, que também ajudam nesse processo. Então, eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento do processo, porque eu vivi, e as técnicas de PNL que eu sei que podem te ajudar, né? Os conceitos que eu tenho de neurociência que podem contribuir no seu processo. Mas vamos lá, você foi a nutricionista e você tem um plano alimentar. Perfeito. Você vai começar a colocar esse plano em prática. Primeira coisa, você precisa buscar uma nutricionista que realmente te entenda. Eu penso que uma nutricionista hoje, ela precisa saber, ela precisa entender o comportamento humano. Aquela história daquele planejamento igual para todo mundo de 1.200 calorias, ele já foi abaixo. Se você foi numa nutricionista que te passou um planejamento que é igual para todo mundo, foge dela, muda. A nutricionista hoje, ela precisa conversar e entender o que você gosta de comer e montar o planejamento de acordo com o que você gosta de comer. A nutricionista de hoje, ela precisa entender que o problema não está no pão, e sim na quantidade de pão que você come. Então, se ela é realmente uma boa profissional, ela te perguntou o que você gosta de comer. E aí, digamos que ela perguntou, o que você gosta de comer no café da manhã? Eu gosto de comer meu pãozinho. Então, ela vai adequar ali a quantidade de pão, a quantidade de queijo, de presunto, de ovo. Ela pode até te indicar, faz essa troca aqui, experimenta isso, busca mudar o paladar, até aí tudo bem. Mas aquela história daquele planejamento onde tirava arroz, tirava feijão, come só salada, é proibido massa. Gente, fuja desse profissional, tá? Então vamos lá. Você foi a uma profissional séria, tá? Que te entrevistou, buscou saber o que você gosta e o que você não gosta de comer e montou um plano alimentar adequado à sua pessoa, né? Adequado a você, porque o que é adequado a você não é para mim, tá? Nós somos diferentes. Então, ela, estudando o seu comportamento e entendendo que você gosta de comer um docinho após o almoço, ela colocou lá, após o almoço, uma tirinha de chocolate, de 3 quadradinhos, por exemplo. Né? Ou então aquela barrinha pequena, para você comer após o almoço. Aí, beleza. Você preparou tudo que ela mandou, você fez. Você tomou lá o café que ela indicou, o café da manhã. Na hora do almoço, você colocou no prato as quantidades que ela indicou para você. Você separou o seu chocolatezinho, você levou, você comeu o chocolate. E após fazer isso, né, seguindo todo o planejamento alimentar que a sua nutricionista fez, vem aquela vontade. Esse chocolate tá tão gostoso, você comeu só um. Come mais umzinho, vai. Peraí, gente. Come mais umzinho, vai. Só um, vai. Você vai ficar só nesse? Come mais um, não tem problema não. E aí vem as perguntas que vão te salvar. Primeiro, por que esse pensamento surgiu agora? Sim, você precisa se questionar. Você precisa questionar a sua mente. Por que esse pensamento surgiu agora? Eu acabei de almoçar, eu comi o chocolate, eu mastiguei, eu saboreei, eu estou satisfeita. Por que esse pensamento surgiu agora? E aí a tua mente já vai, né, dar aquele... E aí depois você fala assim, pra que eu vou comer isso agora? Pra que eu vou comer esse chocolate agora? Se eu almocei, se eu já comi o chocolate, se eu senti o gosto dele porque eu saboreei, por que eu tenho que comer outro? E se questiona e se responda. Eu brinco, comigo mesma, quando eu começo com esses pensamentos que eu sinto que estão me sabotando, não só na alimentação, tá, gente? Às vezes você procrastinar de fazer alguma coisa, sabe? Você sabe que tem que ler aquele livro e deixa pra depois. Usa essas perguntas, tá? E aí, quando começa, eu fico assim, Giselinha, pode parar, Giselinha. A Gisele aqui tá no comando, eu vou fazer isso. Dá até um tom de humor, porque aí você desfoca daquele pensamento.
Então, por que eu estou pensando isso agora? Para que eu vou comer isso agora? E a terceira, eu preciso de fato comer esse chocolate? Faça isso. Você vai perceber que em 90% das respostas vai ser não, não, não. E daí você desfoca, você sai daquilo ali. Em alguns momentos você vai precisar levantar, ir ao banheiro, lavar o rosto, chamar alguém. Você vai esquecer. Quer ver uma situação? Imagina, você está dentro do ônibus e bateu aquela fome. E você não se planejou, você não tinha nada ali para comer. E aí você tá com fome, mas aí você, tá dentro do ônibus, digamos que você pegou uma principal que ninguém, porque às vezes tem ônibus que entra a gente vendendo, ninguém vai vender nada ali. Você vai levando, aí de repente você até tira um cochilo, você saca ali o livro e começa a ler. Quando você desce, você encontra uma amiga e começa a conversar com aquela amiga. Aí você fala assim, eu vou almoçar, ainda não almocei, tô com uma fominha e tal. Quando você vai comer, passou da hora, você algumas vezes come até menos do que você comeria. Parece que você, sabe, passou. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. Sabe por quê? Porque você tira o foco daquela situação. Ou então, digamos, uma outra situação. Você deu essa vontade, eu quero comer chocolate, queria tanto comer chocolate, aí não tem chocolate na sua bolsa, o lugar que você tá não vende chocolate. Queria, mas não tem. Aí você começa a conversar com uma pessoa, começa a conversar com outra. Aí quando chega a noite, você fala, caramba, nem comi o chocolate, né? Já aconteceu com você? Então, isso aconteceu de maneira inconsciente. Por quê? Você foi fazer outra coisa e esqueceu do chocolate. Mas você pode usar isso a seu favor. Você pode usar essa tática de maneira consciente. Ou seja, tira o foco. Tudo que a gente coloca foco cresce. Se você ficar ali, queria tanto chocolate, porque aquilo vai crescendo, 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 até a situação onde você vai pegar a barra toda e vai comer tudo. Ou vai repetir. Sai daquele foco. No início do processo, sabe, onde a gente ainda está fortalecendo a nossa mente, nas mentorias, eu indico o seguinte para as minhas alunas mentorandas, né? Eu falo assim, olha, você foi almoçar na casa daquele parente, aquela parente maravilhosa que cozinha horrores, sabe, que faz comidas deliciosas. E aí você botou a sua porção, comeu, pegou a sobremesa, aquele pavê delicioso, doce de leite, comeu a sua porção, beleza. Aí começa o pensamento, tá tão gostoso, pega mais um pedaço, vai. Ou então, né, sua tia, sua avó, sua mãe, a parente que faz comidas deliciosas, vê que fala assim, nossa, vai comer só isso, né, come mais um pedacinho. O que eu indico é o seguinte, escolha o melhor sorriso que você tem, né, daqui. Fala assim, eu estou satisfeita, tá delicioso, obrigada. Eu vou me levantar que eu preciso ir ao banheiro. E sai da mesa. Sai dali, sai daquele espaço. Peraí que eu vou ali na varanda e já volto. Por quê? Você vai sair do foco. Já aconteceu com você de você estar sentado num restaurante, você acabou de almoçar, aí sei lá, tem aquela porção de batata frita que fica assim, aí você está conversando do nada, sua mãozinha vai automaticamente na batata. E na batata. Já aconteceu isso? Então, isso é agir no piloto automático. Você precisa sair desse piloto automático. Quando a gente ainda está no início do processo, né, onde a gente ainda está fortalecendo a nossa mente, você precisa sair dessas situações. Não vai ficar lutando ali, você pode sair dali. Gisele, mas eu estou no restaurante com a minha família e tal. Tira, põe a porção longe de você. Põe o salgadinho longe de você. Sabe? Você não precisa ficar ali. Chama outra pessoa para conversar, vê uma criança que está correndo e vai correr atrás. Sabe? Tira o seu foco daquilo que ainda te fragiliza. É uma boa dica. Faça isso e depois me conte. Então vamos lá. Você tá com o seu planejamento alimentar, tá? E aí surge a ideia de você comer mais alguma coisa que não tá dentro do seu planejamento. Primeira coisa que você vai fazer, por que veio esse pensamento agora? Por quê? De onde ele surgiu?
Pra que eu vou comer isso? Eu preciso comer isso? Essas 3 perguntinhas vão te salvar. Saia do ambiente, mude o ambiente. Você tá ali digitando, né? Na digitação? Você tá digitando um trabalho importante, aí veio esse pensamento? Levanta, porque provavelmente é cansaço. Normalmente quando a gente tá cansada, tá triste, vem essas... Sabe? Por quê? O cansaço, o ideal é que você pudesse dormir, se você tá cansado. Nem sempre dá. Então, o que teu organismo faz? O que a tua mente faz? Come, vai lá e come. Por quê? A comida traz energia. Então, já que você não pode dormir, né? Por isso que eu falo que dormir bem, né? O sono, ele é um dos pilares do emagrecimento. Porque quando o seu corpo está cansado, fica mais difícil de você combater aí os seus impulsos, tá? Então, você está ali na digitação. Você não pode parar a digitação, é importante. Veio, começou lá, levanta, vai no banheiro, lava o rosto, sabe? Bebe uma água e volta e continua. E tira o foco desse pensamento. Tudo bem? Bom, eu espero de fato que esse vídeo tenha contribuído para o seu processo de emagrecimento, tá? Eu sei que você tem muito conhecimento, você já passou por diversas dietas, né? Você já passou por diversos processos. Então, o que eu posso dizer para você é que eu, depois dos 42 anos, eu consegui emagrecer. Então, se depois, olha, com 42 anos, 2 filhos, no meio de uma pandemia, tá? Eu consegui emagrecer 34 quilos em um ano. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, seja ele qual for, tá? Você só precisa fortalecer a sua mente. E para isso eu te convido a se inscrever aqui no canal, acompanhar os vídeos. Eu tô no Instagram também, @GiselleSantanaOficial. Lá eu compartilho minha alimentação, você vai ver que eu como de tudo, mas não tudo. Eu compartilho meu dia a dia, meus treinos, e eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos se você fortalecer a sua mente, tá? Emagreça a sua mente e você vai ter o corpo que você tanto deseja. Se esse vídeo contribuiu de fato para você, deixe seu like e compartilha com aquela amiga, aquele amigo que está precisando ouvir isso, que está precisando emagrecer a mente. Tudo bem? Eu agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e até o próximo. Beijão. Tchau.